Mas no começo, para mim, foi difícil, porque eu só recebi o livro de chamada e nada mais, sabe? Então, eu não tinha um programa, sabe? Não tinha nada. Eu me baseava, até eu me baseei muito, que eu tinha umas primas minhas que estudavam na cidade, elas iam me passando os cadernos delas, assim, toda a matéria que elas tinham lá, de primeiro, segundo, terceiro, quarto, eu era multisseriado, né, de primeira a quarta. Era difícil, porque era 4 séries, bastante criança. Eu lecionei até para 60 alunos. Quando eu comecei, eu caminhava uns 3 quilômetros mais ou menos, às vezes bava, chovia. Experiência eu não tinha, fui adquirindo experiência com as próprias crianças, com o tempo, né? Aí foi melhorando, tá? De início eu era primeira, segunda e terceira série, né, multisseriada. Depois mudou para uma série cada professora. Aí foi melhorando, sempre. Eu acho que é mais ou menos a história de todas aí que... Multisseriada. Ela tem, como se diz, tem 2 lados. Porque um vai aprendendo com o outro, né? Uma criança aprende com o outro, se ajudam. E, por um outro lado, dependendo a quantidade de alunos também, né, atrapalha. Tem que ter o tempinho para cada um. Ver o que eles estão, que eles vão, onde é que eles não vão, o que eles conseguem, o que eles não conseguem, assim vai. Aí, a partir do momento que eles já têm um início, aí eles vão se apoiando também nos outros. Eu adorava alfabetizar, porque a gente, no final a gente viu o aproveitamento. A gente pegava, por exemplo, começava em fevereiro, mais ou menos, né? Era 15 dias o período preparatório. A criança não sabia pegar no lápis, porque hoje em dia já nasce quase lidando com celular, né? Aqui no mato, mesma coisa. Mas naquela época não sabiam pegar no lápis. Não tinha, acho que, um lápis em casa, uma caneta. Você tinha, primeiramente, é isso que você tinha que fazer. Ensinar a pegar no lápis. Trabalhava a vida da criança, trabalhava primeiro a árvore genealógica, depois ia trabalhando a mãozinha, o pezinho, o olho, a boca, porque servia, assim por diante. A gente aproveitava até na aula, já aula de religião, a gente já aproveitava, né, para outro tipo de aula. Trabalhava numa escola que nem chave tinha, era aberta. A porta a gente puxava 30 vezes, ela fechava, às vezes ela se abria. Posava até bêbado lá dentro da escola, a gente chegava com o cheiro de cigarro, de bebida, mas a gente chegava, pegava uma vassoura, varria a escola com carinho, a criançada, todo mundo, era uma festa para puxar carteira para um lado e para outro, e a gente demorava acho que uns 20 minutos para começar a aula, daí fazia as orações primeiro, né, e começava a trabalhar. Na sala e ia para a cozinha fazer comida. Tinha que ir no mato achar lenha, porque era com fogão a lenha. Nossa, era muito sofrido, mas era tão gostoso que valia a pena. E aquelas crianças chegavam final de ano, aquelas crianças sabiam ler. Era incrível. Hoje eu conto assim, eu falei assim, nossa, como a gente não fazia milagre dentro da sala. O que eu mais gostava mesmo era alfabetizar. Isso era a dúvida principal, né? Aí quando eu queria me aposentar, né? Quando eu me aposentei, que saiu, me aposentei na metade do ano, quando eu via o ônibus passar, todo dia eu levantava de manhã, eu me arrumava e eu saía até o portão. Quando eu vi o ônibus passar, eu chorava. E olha, foi difícil para mim me acostumar. Daí eu fiquei o resto do ano em casa, depois do outro ano, eles me convidaram para me trabalhar com reforço e eu aceitei. Quando foi em 80, fui chamada para trabalhar de professora. Pense a minha responsabilidade. Eu já com 25 anos,
A minha professora, que foi a minha professora antes, e ela saiu e o lugar ficou 2 anos sem professores. O que aconteceu? Eu assumi essa turma dela com 48 alunos. Primeira, segunda, terceira e quarta, na mesma sala. Com a quarta série concluída, fiz um teste na prefeitura, passei nesse teste, passei com nota 10. Me deram aquela turma com 48 alunos. O que aconteceu? Peguei primeira, segunda, terceira e quarta, tudo numa sala só. Doei a minha casa para que fizessem a sala de aula e fui morar no Rancho de Capim, porque eu não tinha outro lugar. Morei no Ranchinho de Capim, a minha casinha, que era um pouquinho melhor, né, desfalho, arrumadinha, fizemos uma sala para mim agrupar aqueles alunos ali. E ali eu fiquei com aqueles alunos 5 anos. Daí eu era professora, eu era secretária, eu era merendeira e eu era auxiliar de serviços gerais. Fazia tudo. Nós fazíamos merenda, nós lavávamos a escola, nós varríamos os pátios, tudo nós com os alunos. E às vezes chegava lá o inspetor, o professor Hamilton, eu ficava incomodada, né? Nós não estávamos dando aula, estava lavando, mas tinha que lavar, estava tão sujo. Eu, quando era pequena, minha mãe era professora. Eu sempre, desde pequena, eu dizia que eu queria ser professora. Mas era muito difícil estudar. Mas eu fui estudar, porque aqui em Tijucas não tinha nem 4ª série, no meu tempo. Então a gente foi estudar em São José. Estudei 3 anos lá. Eu chorava muito porque eu gostava de estudar, mas tinha saudade da família. Só que se eu pudesse começar hoje, mas tivesse a força daquele tempo, eu começaria de novo. Me aposentei e eu tenho muita saudade. Eu, se pudesse voltar de volta para a sala de aula, trabalhar com as minhas criancinhas, eu queria. Então, mas eu não consigo me desgrudar das crianças, sabe? Me desligar. Então eu levo as crianças para minha casa e eu cuido delas, para as mães trabalharem. Fico sozinha em casa e me entreto com elas, né? Brinco com elas, viro criança também. E eu gosto muito. Tempo perguntaram para mim se valeu a pena. Eu digo, como valeu? Um dia eu saí para a rua, quando eu vi, eu estava no portão do colégio. Querendo entrar lá, depois da aposentadoria. Querendo entrar lá, daí que eu me toquei, que eu já estava aposentada. Você veja como é que é.